Oi, tudo bem? Um pouquinho de linguagem de sinais para não perder a prática. Gente, meu nome é Luiz Fernando. Essa aula é voltada para o sétimo ano, né, do ensino fundamental e é uma atividade de final de curso do meu estágio 4. Então a ideia é propor o tema de modelagem matemática para equacionar problemas do nosso dia a dia e como no passado também existiu, né, problemas que foram solucionados através de equações. Inicia-se lá nos tempos dos egípcios, dos gregos, e tem até uma história interessante que os árabes, quando não sabiam o resultado de algo, a solução de algo, eles chamavam de coisa. Ah, aquela coisa, a coisa. E essa coisa para os árabes era chamada de Shai. Era XAY. E daí que vem até o nosso X da questão, né? Então, quando a gente quer resolver algo, a gente está buscando o X da questão. E falar em X da questão, eu tenho aqui uma questão proposta por mim, que vamos tentar equacioná-la até o final da aula e também resolvê-la. O objetivo do curso, né, o objetivo dessa aula é a gente buscar modelar o problema, transformar o problema numa simbologia algébrica, né? E até em homenagem ao pai da álgebra, né? Foi um francês, François, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, François Vettel, algo assim. Depois eu vou pesquisar melhor e aí numa próxima oportunidade, acho que é François Viat. Isso, François Viat. Ele é considerado o pai da álgebra. Não quer dizer que ele tenha começado tudo, mas a álgebra como a gente entende hoje em dia, ela deve muito a ele, né? E depois Euclides também, através de um postulado, ele organizou de uma forma que ficasse bem claro todos os passos para se resolver uma equação algébrica. Então, vou voltar aqui no problema, tá? Eu queria até que vocês, com a tecnologia que nós temos, né, como nós estamos aqui numa videoaula, que vocês printassem essa tela e vamos tentar resolver ela ao final, tá? Vou só ler o problema, mas procure printá-la aí, né? Luiz, que é a pessoa que vos fala, seu pai e sua mãe somam 209 anos. Luiz tem 5 anos a mais que a metade da idade de seu pai. E sua mãe tem 6 anos a menos que seu marido, que é o meu pai. Então eu pergunto, qual a idade do pai de Luiz? Quer dizer, então a pergunta é, qual o X da questão? É isso aí que a gente vai buscar modelar, que essa é a forma que a gente tem para encontrar soluções para vários problemas do nosso cotidiano. Tá? Eu vou iniciar, então pintaram, né? Eu vou apagar aqui o quadro, tá?
Eu vou introduzir aqui, falando de um tema que é diferenciar uma expressão numérica, uma expressão numérica simples. Tá? Se eu tenho uma expressão numérica como esta, aqui por exemplo, 3 mais 5. É uma expressão numérica. Outra expressão numérica, onde vai entrar número, operação, e também pode entrar parênteses, colchetes, chaves. Posso fazer uma outra. 3 mais parênteses 5 mais 4. Lembrando que o que se resolve primeiro é o que está dentro do parênteses, né? Nós podemos resolver essa expressão numérica. Agora temos o que chamamos de expressão algébrica. A expressão algébrica, ela, além de números, nós vamos ter letras também. Tá? Então nós vamos ter uma parte numérica, vou fraco aqui, uma parte numérica e uma parte, nós chamamos de parte literal. Por exemplo, uma letra, X. Tá? Essa aí seria, de fato, uma expressão algébrica. Só que mudar a caneta, tá um pouco falha. Uma outra expressão algébrica poderia ser aqui um número, uma letra, o X, né? Mas também pode ter um Y. Essa também é uma expressão algébrica. A expressão algébrica, eu posso adicionar também operações. 4xy mais 5y. Também é uma expressão algébrica. Lembrando que quando nós não temos entre um número e uma letra, ou então entre uma letra e outra letra, nenhum sinal, representa uma multiplicação. Então, eu posso colocar aqui um sinal de multiplicação, assim como também aqui um sinal de multiplicação. Tá? Nós iremos aprender as expressões algébricas. Por exemplo, quando eu falo o dobro de um número, eu posso representar simbolicamente numa linguagem matemática como o dobro do número 2x. Dobro de um número. Triplo de um número 3x. A quarta parte de um número 1/4 de x, ou x sobre 4. Se eu quero representar a soma de dois números distintos, posso utilizar uma expressão algébrica
número x, outro número x mais y. Tá? Então, um número x, o outro y, a soma de dois números distintos, x mais y. Diferença de dois números distintos poderia ser, um poderia ser x, o outro sendo y. Diferença, eu uso a subtração. Então, x menos y. Por exemplo, posso ir além. Outras representações. O dobro de um número mais 5 unidades. Então, o dobro de um número. Posso chamar esse número... Tá? Esse número... quando eu falo o dobro de um número, eu não sei ainda qual é esse número. Então, eu chamo ele de incógnita. E essas incógnitas são representadas por letras. E, geralmente, a gente usa as 3 primeiras letras do alfabeto, A, B, C, ou as 3 últimas, X, Y, Z. Isso aqui você vai mais encontrar aí na literatura. Tá? Mas, basicamente, é dessa forma que nós representamos as expressões algébricas. Tá? Temos também as equações algébricas. São essas equações que vão buscar resolver a nossa situação, problema. Tá? Qual a diferença da expressão para equação? Equação tem o prefixo equa. Equa, em latim, significa igual. Então, nós teremos um sinal de igualdade dentro dessa expressão. Então, no caso, essa expressão acaba virando uma equação. Então, quando eu tenho uma expressão algébrica 2x mais 4 e igualo a um número ou uma outra expressão algébrica, 3x mais 2, aqui eu tenho uma equação. E nosso objetivo é criar equações para resolver problemas. Tá? Então, o problema que eu propus no início da aula é esse problema que a gente vai agora tentar colocar em forma de equação. Equacionar o problema. Tá? Vamos reduzir a uma fórmula matemática para que seja mais fácil chegar à solução do que se pede. Então, printamos a tela, né? Eu vou fazer com vocês, então, a modelagem do problema proposto. Eu tenho ele aqui anotado. Eu apaguei aqui, porque vocês printaram aí. Eu tenho ele aqui. Ele diz que Luiz, seu pai e sua mãe somam, né, 209 anos. Luiz tem 5 anos a mais, que é metade da idade de seu pai. E sua mãe tem 6 anos a menos que seu marido. Né? Qual a idade do pai de Luiz? Tá? Então, quando eu pergunto qual a idade do pai do Luiz, é aquele chai, a coisa que eu procuro, que eu estou buscando aqui encontrar. Então, o pai ele é o meu x.
O Luiz, ele diz aqui, ó, que tem 5 anos a mais que a metade da idade de seu pai. Então, o Luiz, tá aqui, ó, o Luiz, a idade do seu pai, a metade da idade do seu pai, ela pode ser representada algebricamente como metade da idade do seu pai. Mas ele tem 5 anos a mais que a metade. Mais 5. Correto? Bem, agora, sua mãe. Mãe. Sua mãe tem 6 anos a menos que seu marido. Seu marido, que é o meu pai, aqui ó, tem X. Minha mãe tem 6 a menos. Então é X menos 6. Então, eu tenho já os dados transformados em expressões algébricas. Agora, o que eu preciso é equacionar essa situação problema. Para isso, então, eu vou voltar ao início do problema, onde eu tenho que Luiz, seu pai e sua mãe somam 209 anos. Então, a soma das 3 idades é igual a 209. É aquele igual que nós falamos que representa a equação algébrica, né? Então, seria então para equacionar o problema e nós fecharmos a aula de hoje, tá? O objetivo é simplesmente equacionar, mostrar como cria-se uma equação, como se modela para uma posterior solução. Solução existem várias e a gente, ao longo aí do nosso curso, vamos aprendendo várias formas de resolver as equações, tá? Tem resolução pelo método de balança, que é você tentar resolver a equação por equivalência, né? Aí tem várias maneiras. Isso aí a gente vai vendo posteriormente. O objetivo da aula de hoje, de fato, é simplesmente modelar um problema, tá? Vocês vão ver que depois equacionar será bem fácil, tá? Então aqui, para finalizar, somando as 3 idades, vai ser x mais x sobre 2 mais 5 mais x menos 6, que é igual a 209. Tá? Isso aqui, como queríamos demonstrar. Tá? Então essa daqui é a minha modelação, é a minha modelagem. Tá? Eu vou deixar um site bem interessante para vocês praticarem, que é o site da Educopédia, tá? Vocês procuram lá no site a parte de matemática, 7º ano, e o tema lá que vocês vão procurar é resolução de problemas com equação de primeiro grau com uma incógnita. Tá bom? Tá? Encontro à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? Muito obrigado a quem assistiu aí a aula. Tá? Então, mais um sinalzinho da linguagem de sinais. Tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.